Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que pode ser o diferencial na hora de uma prova ou concurso: a ortografia da língua portuguesa. A ideia aqui é simples: vamos decifrar os códigos por trás da escrita para transformar qualquer dúvida em pura confiança. Essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, né? Aquele medo de, na hora da redação, um pequeno deslize levar embora pontos importantes. E sim, pode custar caro. Mas olha, o segredo não é ter pânico, e sim saber como evitar esses erros de um jeito inteligente. E é isso que a gente vai desvendar agora. E aqui tá a filosofia que vai guiar a nossa conversa. Sabe aquela ideia de decorar listas gigantes de palavras? Pode esquecer. O foco aqui é outro: é entender a lógica por trás da escrita. É uma abordagem muito mais eficiente e o melhor, o conhecimento fica. Então, vamos começar com a chave da ortografia. É aqui que a gente vai decifrar aqueles padrões e, claro, as armadilhas mais comuns que aparecem por aí. A meta é bem clara: entender a regra para não cair na exceção. E o nosso primeiro grande desafio, o duelo de vogais entre E e I. Essa aqui é uma briga boa, viu? É um dos desafios mais sutis, essa troca entre E e I, e é um detalhe que derruba muita gente boa, principalmente no final das palavras. Mas vamos ver como dominar essa diferença. Pois é, nesse caso, a pronúncia pode ser a nossa maior inimiga. Muitas vezes, o som do E e do I, quando não são a sílaba mais forte, lá no finalzinho da palavra, acaba se confundindo. Só que a escrita segue regras bem claras, e são elas que vão ser nosso guia. Então tá, quando que o é a escolha certa? A resposta está em dois padrões principais. Primeiro, em algumas formas específicas de verbos que terminam em uar e oar. E segundo, em um monte de palavras que vêm lá do latim. É impressionante como o som pode enganar, né? Pega atue ou série. A gente fala e parece que tem um som de i ali. Mas não. A regra do verbo e a origem latina da palavra mandam, e a grafia correta é com e. Certo. Agora, vamos virar a moeda. A letra I também tem o seu lugar garantido. Ela aparece principalmente em palavras com certas terminações e em outro grupo de verbos. Fica fácil de pegar o padrão. Olhando os exemplos, o padrão fica ainda mais claro. Palavras como gênio e história, ou as formas verbais como diminui e cai, todas elas têm o I como marca registrada. Aqui não tem confusão. Partindo para o próximo duelo de vogais. Agora é O contra U. A história se repete. Assim como no caso do e do i, a nossa pronúncia do dia a dia também adora criar umas armadilhas nesse confronto clássico entre O e U. Esse é outro caso típico em que o jeito que a gente fala, que muda tanto de uma região para outra do Brasil, pode acabar criando problemas na hora de escrever. Tem muita palavra por aí que soa com U, mas na verdade se escreve com O. Certo, então quando usar o O, mesmo que o som puxe para o U, a regra é bem direta para palavras super comuns, para adjetivos formados com os sufixos oso e osa e para algumas formas de verbos no presente. O mais curioso é que, às vezes, as palavras que mais enganam são justamente aquelas que a gente usa o tempo todo. Gostoso, perigosa e os verbos vou e perdoo. São exemplos perfeitos que mostram a regra do O em ação. E o quando, que ele é o dono do pedaço? Bom, a resposta muitas vezes está na história da palavra, sabe? Na sua origem. Ou então na sua própria estrutura, com alguns prefixos e sufixos bem específicos. E a regra se confirma direitinho em palavras com raízes indígenas, como jabuti, ou africanas, tipo cumbuca. E o mesmo padrão vale para aquelas que usam o prefixo ré ou o sufixo uário, sem erro. Ok, agora que os padrões gerais já estão mais claros, vamos para a parte divertida: as armadilhas da banca. Chegou a hora de olhar de perto o que as bancas de concurso mais gostam de fazer: as famosas pegadinhas. E a primeira armadilha testa exatamente a nossa primeira lição. Muita gente escorrega e escreve com E, talvez por associar com outras palavras, mas o correto para aquela condição de saúde é disenteria com I. Anota aí. E só para mostrar que a banca gosta de testar os dois lados, aqui temos o exato oposto. A palavra incidência soa como se pudesse ter um I a mais ali no meio, né? Mas a forma correta é mais simples, com E, uma pegadinha muito sutil. Voltando àquela briga do O contra o U. Dependendo de onde a pessoa mora no Brasil, a pronúncia de mandioca pode sair com um som bem forte de U. Mas na hora da prova, a grafia padrão é uma só, com O. Não tem discussão.
Olha, essa aqui já é uma armadilha de nível mais avançado. Ela não testa só a ortografia, testa também o vocabulário. Cota, com C, quer dizer uma parte, uma fração. Já cota, com QU, é uma taxa, um valor fixo. As bancas usam isso para separar quem realmente tem o domínio da língua. E para gente fechar com chave de ouro, uma dica valiosíssima aqui no osso fixo que não erra. É uma regra que é praticamente a prova de falhas e ajuda a formar centenas de palavras do jeito certo. A lógica aqui é muito direta, muito simples. Para transformar um substantivo num adjetivo que significa cheio de alguma coisa, a fórmula é essa. Adiciona o sufixo oso, sempre com S. Poder vira poderoso, gosto vira gostoso. É um padrão super consistente e muito útil. E aqui está um guia rápido para a gente amarrar tudo que foi visto. São os pontos essenciais para levar para qualquer prova. As regras dos duelos de vogais, ficar de olho nas armadilhas mais comuns e, claro, a regra infalível do sufixo oso. No fim das contas, dominar esses padrões mostra que a língua tem uma lógica fascinante, que vai muito além da simples memorização. Fica aqui a reflexão. Que outras regras e estruturas, se a gente parar para entender, podem se tornar a chave para o sucesso, hein?